A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre os três tempos de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Há muitos anos atrás, em 2008, Deus me deu um sonho. Eu estava caminhando com muitos irmãos, tanto à frente como atrás de mim, em uma estrada de chão estreita, tendo como nos lados, ambos os lados, muito verde. Era um campo aberto. Era como uma jornada, havia milhares de pessoas neste caminho. Ninguém voltava atrás, apenas caminhavam para frente. Todos muito bem arrumados, indo sempre para frente. Lembro-me de familiares e amigos, todos indo para frente, sem ninguém poder voltar atrás. E em determinado momento olhei para o céu e orei a Deus dizendo: Senhor, gostaria muito de ver o teu relógio, gostaria de saber que tempo temos ainda para fazer a tua obra. E o Senhor me falou ao coração naquele sonho, dizendo: fique olhando para o céu, eu te mostrarei. E fiquei por um instante com os olhos fixos no céu. O céu estava azul, muito claro, com poucas nuvens. E por detrás de uma nuvem surgiu um grande relógio, com uma borda luminosa que brilhava. O fundo do mostrador era na cor bege, bem claro, meio transparente, do qual podia ainda se ver o céu através dele. Tinha ponteiros antigos, clássicos, em números de formatos também antigos, e marcavam entre 11 horas e 24 ou 25 minutos. E acordei daquele sonho. E entendi que somos os trabalhadores da 1ª hora, os últimos trabalhadores antes da vinda de nosso Senhor. Existem pelo menos 3 tempos de Deus em nossas vidas. O primeiro tempo é chamado tempo de luta. A Bíblia nos mostra um Israel que precisava lutar para conquistar o seu espaço. Muitas vezes Deus não nos dá o que pedimos da forma como queremos, mas acompanha conosco para conquistar a sua promessa. Deus poderia ter exterminado a todos que viviam na terra prometida, mas Israel jamais daria seu devido valor e tampouco iria entender o agir de Deus se o Senhor tivesse feito desta forma. Eles entraram em uma batalha naquele dia contra os amorreus. Os amorreus eram um povo violento e fariam de tudo para ter aquela vitória sobre os israelitas. Jesus disse que no mundo teremos aflições, e eles estavam passando por isso. As batalhas vão surgir dentro de nós e ao nosso redor. Elas serão duras e muitas vezes depende de um milagre de Deus. Nós dependemos de um milagre de Deus para conseguir vencê-las. E há um tempo de Deus para cada batalha. A Bíblia diz que há um tempo determinado para cada coisa neste mundo. Há um tempo de Deus sobre sua vida neste momento, e Deus não tem pressa, pois tudo está no horário, está no tempo de Deus. Deus chamou a Abraão, veio então Isaque e Jacó, o início de Israel. Depois levanta um líder, Moisés, e mais adiante um rei segundo o seu coração, o rei Davi. Havia um projeto, um plano. Deus nunca foi pego de surpresa. Não existe isso de fazer algo que surpreenda Deus. Isso é bobice, isso é infantilidade. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Quando olhamos desta forma, conseguimos entender como as coisas estão bem planejadas. Por este motivo, Jesus disse que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, pois ele já foi escrito nos céus, nos planos eternos de nosso Deus. Aleluia. O que devemos fazer é obedecer.
obedecer a Ele, fazendo sua vontade, cumprindo a missão que Ele nos entregou e nos alegrarmos todos os dias com isso. O salmista disse: esse é outro dia que fez o Senhor, e eu vou me alegrar e me regozijar nele. Está lá no Salmo 118, 24. As pessoas não vivem mais para se alegrar, para aproveitar o dia que Deus lhes deu, mas vivem sempre com pressa. E essa pressa que muitos vivem hoje encobre a visão que precisamos ter das coisas de Deus. Quando você aprende a não ter pressa, começa a cultivar a paciência, e a paciência, vai trazer algo muito precioso que se chama experiência. E experiência aqui são as memórias de tudo quanto Deus já fez em sua vida e em outras vidas, que por conseguinte traz esperança, ou seja, a certeza que Deus está mesmo no controle e que Ele irá mudar tudo um dia. Os memoriais antigos dos israelitas serviam também para isso, para mostrar que ter paciência, saber esperar, é cultivar a experiência e gerar a esperança que Deus vai responder e agir no tempo certo. E isso é muito lindo. Se muitos conseguissem entender a profundidade desta sequência, não teríamos tantos desesperos nas ruas, gente em depressão, gente querendo tirar suas vidas, correndo para psicólogos, fazendo tratamentos para a mente, dependentes químicos buscando alívio em drogas ou então comprimidos, pessoas desiludidas, entre tantas outras situações. É um tempo de luta, é um tempo difícil, mas Deus está conosco e já tem preparado a nossa vitória. O segundo tempo é o tempo de milagres. Sim, nós temos um tempo de milagres. Nossas vidas não são feitas apenas do físico e material, mas também do espiritual. Deus é um Deus de milagres. Os milagres acontecem. Deus ama fazer milagres. Ele aguarda muitas vezes de nós a atitude que Josué tomou naquele dia. Israel estava lutando, o dia estava se indo, os amorreus iriam vencer. Josué tomou então uma posição, ele decidiu agir, ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que estava obedecendo à voz de Deus. E pela primeira vez na história, um homem fala aos elementos naturais e eles obedecem. Deus viu a fé e a coragem de seu servo. Deus estava naquela batalha. E quando você tem convicção que Deus está contigo, e que você está fazendo o que Ele quer, e que você precisa de um milagre, pode ter certeza, esse milagre, ele vai acontecer. Glória a Deus. Sempre foi assim e sempre será. Deus não trabalha ou tem uma linha de montagem de milagres. Milagres não são em série. Isso é artesanal, isso é personalizado. Há um milagre de Deus especial para você. O segredo para gerar o milagre é quando a vontade de Deus e do homem estão unidas. Quando existe essa junção, quando a engrenagem se encaixa no dente certo, o milagre acontece. E o terceiro tempo é o tempo de vitória. O milagre não é a vitória, mas o agir de Deus trazendo a vitória. Deixa eu tornar isso mais claro aqui, para ficar mais fácil você entender. Você ora por um paralítico e ele volta a andar. Então ocorreu o quê? Um milagre. Mas a vitória ocorre quando ele reconhece a Deus como Senhor e aceita a Jesus Cristo como Salvador. O milagre foi a cura. A vitória foi a salvação da alma. Nenhum homem alcança a vitória sem antes passar por um milagre. Todos vivemos de milagres antes da vitória, seja de uma cura, seja de algo inexplicável, seja o que muitos chamam coincidência ou sorte, livramento ou tantas outras palavras. Milagres muitas vezes não são visíveis, mas ocorrem para o bem dos que amam a Deus. Deixa eu exemplificar mais uma vez. Deus traz ou faz algo para você mesmo quando você não pede ou pensa, pois Ele sabe que você precisa daquilo para ter a vitória. Isso que Ele faz muitas vezes gera uma sucessão de acontecimentos que matematicamente é impossível calcular. E às vezes acho que seja impossível mesmo calcular. Pois se tratam de milagres e não coincidências ou sorte. Eu chamo isso do agir de Deus. Deus é o nosso Pai. Ele nos ama. Após o milagre vem a vitória, e com a vitória vem os frutos para termos o sabor da vitória que Deus nos deu. A vitória não encerra quando vemos que fomos vitoriosos, mas ela nos traz um momento de regozijo
e de festa, e uma certeza de um futuro ainda melhor. Josué orou e Deus parou aquele dia. A igreja primitiva orou e tremeu o lugar onde oravam. Deus age também nos elementos naturais para mostrar seu poder quando alguém ora com fé. A fé muda nossa situação, seja no mundo físico e natural, como também no mundo espiritual. Há muitos anos atrás, em uma noite, um trem parou de repente. Os passageiros desceram, houve um acidente. O trem atropelaram um homem. Chamaram então a ambulância. O homem estava só e o maquinista perguntou se alguém poderia acompanhá-lo até o hospital, porque ele estava muito mal. Um dos passageiros se prontificou e disse: "Eu vou com ele." Quando estavam a caminho do hospital, aquele homem acidentado disse: "Eu sei que eu vou morrer." E o outro homem então falou a ele, disse: "De fato você não está nada bem." Então ele disse: "Eu sei que eu vou morrer, mas eu não sei orar. O que eu posso dizer para Deus?" Então o outro homem falou: "Eu lamento, mas eu também não sei orar." Mas o homem disse: "Está ficando cada vez mais escuro, cada vez mais escuro. Me ajuda, eu preciso dizer alguma coisa para Deus. Meu tempo está acabando." Então o outro homem disse: "Bem, quando eu era criança, fui algumas vezes na igreja e ouvi eles dizerem mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Você pode dizer isso?" E aquele homem com a voz fraca, quase morrendo, ele disse: "Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados." E ele disse: "É só isso? Tem algo mais que eu possa dizer para Deus? Ainda está escuro, muito escuro." Então o outro homem disse: "Eu me lembro de outra parte que dizia: por amor de Jesus, amém." E o pobre homem, em meio a dores, repetiu: "Por amor de Jesus, amém." Instantes depois ele disse: "Algo aconteceu. A escuridão se foi." E ele morreu naquela noite, mas morreu salvo. Deus tem o seu tempo e o tempo dele não é o nosso tempo. Em qual tempo de Deus você se encontra neste momento? Pare para pensar. Que Deus te abençoe.